Queremos desejar bom dia para os irmãos. Peso de responsabilidade está aqui muito grande. Eu creio que isso já aconteceu com o nosso irmão Jorginho aqui na quinta-feira, né? Ele citou. Não queremos aqui ter a pretensão de ser modelo para ninguém, mas o assunto traz, de fato, um peso de responsabilidade muito grande. Mas precisa ser falado, né? A gente precisa estar aprendendo, né, coisas inerentes à nossa caminhada aqui nessa terra, como famílias, como pessoas, cidadãos, né? No sentido coletivo, também no sentido de forma individual. Então, eu creio que sempre quando a igreja trata desses assuntos, eu creio que é um tempo para a gente poder se curvar diante da palavra de Deus, né? Porque ainda que somos imperfeitos, a palavra de Deus ela é perfeita, ela traz o conselho todo especial para nós, né? E nós servimos a um Deus que quer sempre o melhor para cada um de nós sabemos disso. Creio que os irmãos já têm experimentado isso nas suas vidas, né? E o nosso Deus é esse Deus, que Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. Então a gente precisa de fato se curvar e ver o que a palavra de Deus nos mostra para a gente poder estar acertando, para poder acertar mais com a vontade dEle, agradar mais a Ele, ser mais útil no trabalho dEle, né? Enquanto o Senhor nos permitir estar aqui nessa terra, né, a gente poder servir a Ele com alegria, com entusiasmo, né, com intrepidez que Ele nos concede também através da sua palavra. Nosso irmão Jorginho esteve falando na quinta-feira sobre a comunicação na família, e hoje a gente vai estar falando sobre um outro assunto que nós escolhemos, né, e esse assunto a gente já vinha orando ao Senhor para que nos desse uma luz naquilo que poderia ser falado. Foi sugerido alguns temas ali, e já alguns dias atrás eu conversando com um dos irmãos, né, que não é nem aqui da nossa cidade, mas é um servo do Senhor, encontrei com ele ali em Itaipava, né, e ele, dentro do que a gente pôde estar conversando, ele teve, sem saber, confirmando, né, aquilo que o Senhor gostaria que fosse falado nessa manhã. Eu queria ler primeiramente com os irmãos Amós 3, versículo 1. Ouvi esta palavra que o Senhor falou contra vós, ó filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: entre todas as famílias da terra eu conheci somente a vós. Assim eu punirei todas as vossas iniquidades. Por acaso 2 andarão juntos, se eles não concordarem? Alguns irmãos têm alguma versão que diz diferente esse versículo 3, poderia ler para nós? Acaso 2 pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Importante esse, né? Andarão juntas se porventura elas não estiverem de acordo? É uma pergunta que fica no ar para todos nós, né? E eu creio que nós já sabemos a resposta, né? Não vai ter como 2 pessoas andar juntas se não estiverem de acordo. Eu creio que a resposta é bem fácil da gente entender, né? E da gente compreender o que a palavra de Deus ela está querendo dizer para nós. Vamos ler ainda 1 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 6, a partir do versículo 11. Diz assim: ó irmãos em Corinto, temos falado francamente convosco, com o nosso coração aberto. Nosso amor fraternal por vós não está restrito, contudo, vós tendes limitado vosso afeto para convosco. Em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos: abri
pois, também os vossos corações. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Portanto, porquanto somos santuários do Deus vivo, como também declarou o próprio Senhor: habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. É o que diz a palavra de Deus para os nossos corações nessa manhã. Interessante quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 6, já é um texto muito conhecido, né? E no longo da nossa vida a gente tem ouvido muitas vezes os irmãos falarem sobre esse assunto. Mas quando a gente para aqui para fazer uma meditação, eu creio que é importante a gente pensar a maneira como o apóstolo Paulo ele deixou esse ensino aqui para nós. Primeiro ele fala aqui de uma forma, mostrando a partir do versículo 1, que ele queria conversar com os irmãos de uma forma muito franca. E ele cita aqui na minha versão que eu li, a versão King James, ele cita a palavra que eu quero falar com vocês de uma forma franca e com o coração aberto. Ou seja, não haveria nenhum tipo de, talvez, engano naquela palavra que o apóstolo tinha falado para nós. Deixou para aqueles irmãos e deixa também para cada um de nós. E ele, a partir do versículo 12, que lemos, ele diz o seguinte: eu quero tratar desse assunto com amor. Quando ele diz aqui no versículo 2, nosso amor fraternal por vós não está restrito. Contudo, muitas das vezes a gente não entende dessa forma, é o que ele quis dizer. Olha, mesmo que o assunto é um assunto difícil, mesmo que esse assunto é um assunto que muitas das vezes ele confronta com a nossa posição, e muitas das vezes nesse assunto nós queremos agir por vontade própria, olha, eu quero conversar com vocês com muito amor, né? E não quero que vocês tenham, daí vocês que estão me ouvindo, nenhum tipo de restrição quanto àquilo que vocês vão estar ouvindo através dessa palavra. E eu creio que isso também serve para a nossa vida aqui hoje, né? Nós não estamos aqui, como dizemos no início, querendo ditar uma regra para ninguém, mas aqui a gente está com o propósito de se curvar diante do que a palavra de Deus ensina. Então ele diz assim: olha, eu considero vocês como filho, né? Paulo escrevendo aos Coríntios, e a partir do versículo 14, ele começa a fazer uma grande advertência. Eu pensei nesse assunto aqui como uma advertência muito séria, né? E essa advertência ela é inerente à nossa caminhada aqui. E como vamos tratar de famílias, mas eu queria também falar um pouco aqui sobre a nossa questão, não só família, mas também às vezes nos nossos negócios. É o que a palavra de Deus quer dizer aqui, não só no âmbito família, mas também no âmbito dos nossos negócios, é o que ele quer dizer. Então ele faz essa advertência, ele diz assim, a primeira palavrinha dessa advertência, na Bíblia dos irmãos aí, é não vos coloqueis. A minha versão diz assim, jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. É o que a palavra de Deus nos traz nessa manhã. A palavra não, ela não tem assim mais como a gente tentar achar um outro caminho. A palavra não é não mesmo, né? A gente tem os nossos filhos, também tinha os nossos pais, quando eles diziam, olha, não mexe nisso, não vai ali, não faz isso, era de forma enfática, não existia um meio termo, olha,
Vamos tentar arranjar um outro caminho aqui para a gente poder abrir uma concessão. A palavra de Deus diz não, não, jamais. E aí ele agora, a partir do versículo 15, ele diz assim: que harmonia há entre Cristo e Belial. A palavra de Deus diz, quando cita a palavra Belial, ela está falando do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, que os irmãos entendem bem, né? Satanás, o inimigo de Deus. Que harmonia tem, ou seja, que compatibilidade tem as coisas de Deus, o santo, com aquilo que não é santo, com aquilo que é profano. Que comunhão tem? Não tem, nós sabemos que não existe harmonia entre Cristo e Belial. Não tem, assim, tratando do assunto em si, o que ele quer dizer com isso? Olha, não tem como ir para frente a comunhão de um crente com um descrente. Não existe possibilidade de ir para frente. É o que ele quer dizer, de uma forma muito enfática. E agora ele faz uma declaração solene a partir do versículo 16, quando ele diz assim: e que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, né? Chamando a nossa atenção. E aí agora ele faz uma declaração muito solene, quando ele diz assim: porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Deus. Ou seja, irmãos, nós somos de Deus e o mundo está sob o domínio do maligno. Nós somos de Deus porque não é porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque um dia nós abraçamos a causa do Mestre. Um dia, quando nós recebemos a mensagem de salvação, ouvimos, essa mensagem tocou o nosso coração e eu disse, diante da proposta que Deus fez para mim, eu disse: eu quero isso para a minha vida. Por isso que a palavra de Deus diz, né, a partir do versículo 16, né, somos santuário do Deus vivo, contudo, declarou o próprio Senhor, quando ele disse, em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia: habitarei com eles e entre eles caminharei, serei seu Deus e eles serão meu povo. Essa promessa que foi iniciada lá no início da Bíblia, no Gênesis, né, quando o Senhor chamou ali as famílias, isso serve até os dias de hoje, né? Eu creio que nós hoje, como família, vivemos essa realidade aqui, né? Aqueles que caminham com o Senhor, aqueles que são pertencentes a Deus, vive também essa alegria, essa comunhão com o nosso Deus, o nosso Salvador, né? E ele diz isso de uma forma muito enfática. Então a gente poderia dizer, trazendo, né, para a nossa aplicação, né, que sociedade poderia haver entre os crentes e também os não crentes, aqueles que não compartilham da mesma fé. Que coisa que pode acontecer, né, que daria certo numa situação quando a palavra de Deus, de uma forma tão enfática, né, no versículo que lemos lá em Amós, né, andarão dois juntos se os dois não concordarem, não tiverem o mesmo projeto, o mesmo desejo, os mesmos objetivos. Então a palavra de Deus, ela de uma forma muito enfática, ela cita isso para cada um de nós. Não sei se o Alfredo poderia mostrar a figura que a gente trouxe para os irmãos ver, né, para a gente entender. É muito fácil a gente entender, né, quando a palavra de Deus fala sobre o jugo, né? Interessante essa figura aí que eu achei, porque a gente vê ali que aquele jugo ali, ele está totalmente incompatível, né? Nós temos ali um boi, né, até um tanto forte, né? E temos ali uma mulinha, né? Uma mulinha lá, um jugo totalmente incompatível, desigual, né? Eu creio que se colocar aqueles dois animais ali para desempenhar uma tarefa, a tarefa não vai ser feita, né? Não vai ser finalizada, porque não tem compatibilidade nenhuma daquilo ali dar certo. Não, eu creio, irmãos, que, e assim, em tese, o que a palavra de Deus quer nos mostrar é basicamente aquela figura ali, né? Basicamente aquela figura ali. Está ali o jugo, né? Uma peça que tem tem até um nome de canga, né? Aquele é colocado em cima de dois animais, dois seres,
né, e eles vão desempenhar uma tarefa. Essa tarefa ela deve ser desempenhada no mesmo compasso. Não sei se alguns irmãos aqui lá do interior, né, da região rural, já viu os animais arando a terra. Eu tive a oportunidade de ver um animal arando a terra, né, e os dois trabalhando no mesmo compasso. Eles vão fazendo uma linha de trabalho, né, que é de uma perfeição. Parece que esticaram ali uma linha, né, e assim, algo muito interessante de você ver. Eles vão arando a terra, né, se for no caso do sentido de arar, e talvez não puxar ali uma carroça. Eles aram para lá e chegam lá, o condutor vira eles ao contrário, e novamente eles vêm fazendo uma linha paralela àquela outra ali. Então a gente vê um compasso. Já viu, Bené? Você está rindo, você já viu, né? Eles vêm fazendo um compasso muito interessante no desempenhar daquela tarefa, né? Então, o que a palavra de Deus nos mostra, né? A questão de andar juntos, no mesmo compasso, num mesmo objetivo e numa mesma vontade. No casamento, por exemplo, o casamento não é um contrato de posse, né? Ele é um contrato de sociedade, poderíamos dizer em tese assim, um contrato de sociedade dirigido por Deus, ou pelo menos deveria ser dirigido por Deus, né? E esse contrato de sociedade dirigido por Deus, a palavra de Deus chama de jugo. Na vida do cotidiano nosso também, a gente poderia fazer uma pausa aqui para pensar nisso, no nosso trabalho. Eu falo isso por experiência pessoal, né, porque já lidei com pessoas numa chamada sociedade também, que eram pessoas ímpias, e aquilo não deu em nada, né? Aparentemente parecia que estava dando em alguma coisa, porque são objetivos e um compasso totalmente diferente. Eu citei para os irmãos no início que eu encontrei um irmão aqui em Itaipava, e esse irmão é de Teresópolis. Ele é empresário, muito bem sucedido, trabalhou ele e o irmão dele uma vida inteira tocando o ramo de supermercado, é servo de Deus. E quando eu encontrei com ele essa semana passada aqui em Itaipava, a gente se cumprimentou, chegamos até ser parente de terceiro grau, e conversando sobre família, sobre negócios. E quando eu falei sobre negócios, ele falou: e os negócios, como é que vai? Ele falou: a sociedade com meu irmão chegou ao final, terminei. Aí eu falei: mas seu irmão de carne, seu irmão de sangue, você terminou a sociedade com ele? Ele falou assim: olha, é jugo desigual. A primeira palavra que ele falou, antes de explicar o termo dos negócios, né, e eu fiquei achando interessante aquilo, porque ele não está falando de alguém que talvez os negócios não vêm indo bem, né? Uma empresa muito bem sucedida, uma empresa de muito sucesso nesse ramo. E ele falou assim: olha, é jugo desigual, é meu irmão de sangue, mas enquanto eu e a minha esposa servimos ao Senhor, enquanto os meus filhos também servem ao Senhor, enquanto nós temos projetos espirituais para as nossas vidas e também para a obra de Deus, né, o meu irmão de sangue, que é o meu sócio, ele tinha uma visão totalmente ao contrário disso tudo, né, e muitas das vezes a gente viveu momentos bem difíceis na nossa caminhada, apesar de estarmos em um negócio muito bem sucedido, mas chegou ao fim, não tem como continuar, e a gente partiu um para cada lado, porque ele disse: é jugo desigual, não tem nenhum tipo de compatibilidade. Achei aquilo interessante porque a gente tem visto muito isso acontecer. Os jovens que estão começando a sua vida aí na área profissional, eu creio que vocês vão receber muitos convites, como eu já recebi inúmeros convites, né, de pessoas nos chamando para montar alguma coisa, né? Os jovens que têm aí, que são profissionais, os advogados, os dentistas, né, aqueles que têm jornalista, né? Vamos montar uma salinha junto, vamos fazer um atendimento junto, vamos começar aqui um negócio junto, tanto na área comercial como na área dos irmãos também que são profissionais liberais, né? Os construtores, os pedreiros, carpinteiros, serralheiros e tantos mais, e até mesmo também na área mais desenvolvida, que seria a área que eu citei. Então eu creio que vocês vão receber muitos convites relacionados a isso aí. Se já não receberam ou estão recebendo,
ou vão receber, porque esses convites são muito interessantes porque ele mostra uma certa facilidade de se iniciar um negócio. Ele mostra uma certa facilidade. Olha, eu vou juntar com alguém e alguém vai somar forças comigo nesse negócio, talvez vai trazer mais capital e eu ali vou iniciar um negócio já com mais fôlego para tocar para frente. Essa é a proposta, uma proposta muito interessante, né? A gente já caiu nisso aí, mas a palavra de Deus diz que não tem compatibilidade, não existe comunhão, a luz com as trevas. Quando nós entramos num ambiente fechado, né, que está escuro ali, quando nós botamos o dedo ali no interruptor, que acendemos a luz, as trevas vão ser dissipadas. A palavra de Deus diz não e é não mesmo, né, no sentido dos negócios e também no sentido do casamento, né, e é o que nós vamos estar observando nessa manhã. Mas eu queria deixar esse conselho para os jovens, para os adolescentes, para aqueles que estão começando a vida. Eu creio que muitos irmãos, aqueles que já estão casados, o que vamos falar aqui hoje, praticamente não haveria mais necessidade até mesmo nem de vocês ouvirem isso, né? Mas também eu creio que vocês têm filhos, têm netos, né? E os irmãos também já de mais idade, que já passaram por experiências como eu já passei nessa situação que eu estou falando para os irmãos. Mas eu creio que temos muitas pessoas que estão iniciando uma vida hoje, no âmbito também do negócio, dos negócios, no âmbito financeiro, né? E a gente pode pensar que esses assuntos são assuntos que são inerentes à nossa felicidade, né? Eu creio que algo que é de mais importante no que diz respeito à nossa felicidade, na nossa caminhada aqui e também na visão eterna, seria a nossa conversão. A partir desse momento, a segunda escolha mais importante seria, né, o nosso cônjuge. E também, talvez como terceira, seria aquilo que vamos fazer aqui nessa terra, relacionado aos nossos negócios, né? O que eu vou fazer? Né? Qual é a função que eu vou desenvolver aqui para sustento meu e da minha casa? Então, eu creio que hoje nós estamos abordando talvez as duas escolhas mais importantes, né, que existe após a nossa conversão, as duas escolhas mais importantes que podem acontecer na nossa caminhada. Então, é importante a gente pensar, né, que eu anotei aqui que é interessante que muitas das vezes as igrejas, às vezes nós não gostamos, né, que a igreja trata ou que interfira nessas questões, porque nós sempre, como falamos já no início, nós gostamos ou às vezes temos o ímpeto de agir por vontade própria. Eu creio que isso já aconteceu comigo, acontece, eu creio que acontece com todos nós. Nós, às vezes, tomamos uma decisão meio impensada e agimos por vontade própria, mas nesse assunto a gente não deveria errar, porque existe aqui um conselho da palavra de Deus, né? E esse conselho é muito importante para cada um de nós, né? E eu creio que ele fala bem de perto, né, aquilo que a gente tem pensado e dá uma advertência muito importante para cada um de nós. Vamos ler, por exemplo, o texto de Mateus 12, 25. Diz assim: entretanto Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Esse é um outro versículo importantíssimo da palavra de Deus, mostrando que de uma forma enfática precisa haver entre aqueles que caminham juntos um certo acordo, né? Todo reino dividido, isso nós conhecemos bem, né, na sociedade que vivemos, ele cai, né? Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, ela também não resistirá. Interessante na área do casamento, né, quando duas pessoas se unem, a gente poderia pensar o seguinte: a gente poderia pensar que duas pessoas se unem para uma caminhada, para um projeto de vida. No casamento são ali duas cabeças, dois corações que se transformam ou deveriam se transformar em um só. Mesmo objetivo, mesmo projeto de vida, mesmas intenções, todo o projeto para o futuro,
tudo aquilo que a gente às vezes vê os casais conversando, né, quando eles estão ali noivos, namorando, e quando tem o projeto de passar ali pela cerimônia do casamento e ali viver uma trajetória junto. Então, dois corações se transformam em um, seguindo no mesmo rumo, poderíamos dizer assim, da estrada da vida, né, porque nessa estrada da vida a gente vai encontrar não só uma estrada larga e bem sinalizada, vamos encontrar alguns buracos, vamos nos deparar com alguns obstáculos, algumas curvas muito perigosas. Então precisa haver ali uma harmonia entre os dois, né, de um estar alertando o outro, um estar ajudando o outro na sua caminhada, lembrando novamente ali do jugo, ou seja, os dois que viraram um, andando no mesmo compasso, ou no mesmo objetivo. Em tese, suportando um mesmo peso, né? Sabemos que a mulher ela é o vaso mais frágil, a palavra de Deus ensina assim, mas no sentido que a palavra de Deus ensina, mas a gente sabe que a mulher, na sua atuação, ela é forte, ela de fato toma as decisões também, e elas são, às vezes, tomam decisões bem acertadas, elas têm um papel muito importante dentro da família, na orientação da criação dos filhos. Às vezes ela tem uma visão mais, vamos dizer assim, mais minuciosa do que às vezes o próprio marido. Às vezes ela ajuda a administrar muito bem a finança do lar. Então assim, mas em tese esses dois, eles estão suportando o mesmo peso, né? Ou seja, vão caminhar em objetivos bem distintos, né? Vão estar se alegrando, vão estar recebendo prêmio e bênçãos por aquela caminhada, sendo uma caminhada dentro do propósito de Deus. Irmãos, a gente fez essas considerações, né? Duas cabeças unindo como se fosse uma só, dois corações que se transformam em um, seguindo o mesmo rumo de vida, suportando em tese um peso, gozando ou se alegrando de um galardão, de prêmios, de bênçãos para a família, né? E nós não temos dúvida disso, né? Que como família somos muito abençoados, né? Mesmo diante de um mundo de luta, né? Temos momentos de aflições, mas também temos muitas bênçãos para contar, né? Na nossa caminhada, mas esse resultado ele só se consegue se nós não negligenciarmos o conselho da palavra de Deus. É o que ele quer dizer aqui no versículo que lemos, Jesus dizendo que uma casa dividida, ela não fica em pé. E eu poderia dar um exemplo prático, até mesmo para os casados aqui. Às vezes a gente pensa numa casa dividida e a gente poderia dividir essa casa em setores distintos, na área da finança, na área da criação dos filhos e outras áreas que os irmãos conhecem. Então, uma casa dividida, o que o Senhor quis dizer aqui é o seguinte: na área da finança de uma casa, se aqueles dois, o casal, eles não são controlados, eles não têm uma visão bem específica nessa área, e às vezes a esposa ela é econômica, ela administra bem, né, e ela às vezes tem uma certa precaução em criar ali despesas ou gastos, e às vezes o marido ele é um tanto relaxado nisso aí, ele caminha meio largado nisso, ele gasta às vezes de necessário. Então, na área financeira, essa família ela não vai caminhar bem. Ou seja, essa família na área financeira ela vai estar derrubada, é o que o Senhor quer dizer. Na área da criação dos filhos, né, a esposa às vezes, ou o marido, ele é um tanto consciente, ou vice-versa, mas às vezes a esposa ou o marido abre algumas concessões na área da criação dos filhos, às vezes a esposa diz não, o marido diz sim, às vezes a esposa leva o menino ou a menina para uma educação mais restrita, com algumas questões que precisam ser bem definidas, mas às vezes o marido ele leva para um lado mais também, abrindo muitas concessões, né? E às vezes o menino ele fica um tanto puxando mais para o lado do pai, porque ele sabe que às vezes o pai cede mais e a mãe é mais rígida, e às vezes o que a palavra de Deus quer dizer para nós que nessa área da educação dos filhos, essa casa vai ser um fracasso. Por quê? Porque não existe uma concordância. O casal não caminham junto também na área da criação dos filhos. Então, assim, quando a gente pega esse assunto e divide em áreas, né, não propriamente no casamento, nós vamos ver mais lá para frente,
Mas mesmo para nós que somos casados, nós temos essa experiência, eu creio que os irmãos já viram isso muitas vezes nas suas casas, né? Nas mais diversas áreas da nossa casa, do funcionamento da nossa casa, na nossa caminhada, a gente às vezes vê uma esposa ou um esposo que ele é mais concentrado em algumas questões e às vezes a outra parte não é tão exigente nisso e às vezes naquelas áreas que existem essas divisões que a gente mencionou, pelo menos duas, existe um fracasso muito grande, né? Porque existe ali uma desigualdade no jugo, né? Vamos dizer assim, existe ali uma inconveniência, né? O jugo ele não está bem alinhado, né? Para poder seguir aquele compasso de uma forma com mais precisão. Existe ali uma incompatibilidade. Então é muito importante a gente pensar e trazer isso como exemplo para nós também e como ensino. E é interessante a gente pensar, irmãos, que essas desigualdades do jugo, ela nem sempre ela é antibíblica. Porque quando a palavra de Deus nos fala ali no texto que lemos de Coríntios, ele diz assim: não vos prendais em jugo desigual com os infiéis, né? Então ele está tratando ali de um assunto que ele diz não mesmo. Mas às vezes questões que eu estou falando com os irmãos, não existe aqui nós não estamos falando algo que a palavra de Deus ela condena, mas são desigualdades que podem acontecer, que vai trazer uma inconveniência no caminhar. Então, basicamente, o que a palavra de Deus também nos ensina através das Escrituras, né, que essas desigualdades que nem sempre são antibíblicas, né? A antibíblica que a gente entende aqui é justamente quando às vezes vamos visitar um jovem, né, que às vezes está namorando ou tem projeto de casar, né, e perguntamos a ele o que é o jugo desigual, ele cita imediatamente: olha, é o casamento de um crente com um não crente. Mas às vezes pode haver muitas desigualdades na nossa caminhada que também vai ser um jugo, né? Ele propriamente dito, assim, não é uma coisa antibíblica, mas a gente poderia chamar isso aí de um desnível, né? E isso acontece. Não adianta a gente pensar e querer não olhar para isso, porque isso é real. E eu gostaria também, já como disse para os irmãos, para aqueles que já casaram, esse assunto daqui para frente ele não é um tanto coisa, mas assim, a gente poderia pensar aqui numa desigualdade que não é antibíblica, mas traz desnivelamento, é o fator idade, né? Às vezes uma jovem, né, e busca um relacionamento, um casamento, uma jovem de 20 e poucos anos vai buscar um relacionamento às vezes com um homem de 45, né? Então isso é antibíblico? Não, os dois são solteiros, não é nada antibíblico, mas é um desnivelamento, né, que vai haver lá na frente. Então assim, pode ser um julgo, aí é uma coisa pessoal, né? Cada um que tem que fazer um repensar sobre isso aí. A palavra de Deus, propriamente dito, ela não condena, mas isso pode ser um julgo. O fator econômico, né? O fator econômico também, né? Às vezes um moço pobre casa com uma moça muito rica, né? E lá na frente, às vezes o pai daquela moça vai montar uma casa, vai mobiliar aquela casa toda, vai colocar um carro novo na garagem, né? Mas em vez em quando aquele moço vai sofrer uma certa pressão por causa daquilo tudo. Pode haver nisso um desnivelamento do jugo. É antibíblico? Não é antibíblico, né? Mas é uma coisa para a gente se pensar, né? Isso deve ser muito conversado, né? Esse assunto deve ser muito tratado entre aqueles que estão pretendendo isso, porque isso pode causar algo ruim, né, nesse desnivelamento do jugo, naquilo que nós já falamos para os irmãos, é andar no mesmo compasso, no mesmo objetivo. Preparo intelectual também, né? Preparo intelectual, uma coisa tão simples, né? Parece que não, mas pode um preparo intelectual ele trazer um desnivelamento na relação de um casal, né? Então isso também não é antibíblico, mas é algo para se pensar. A gente poderia pensar também no fundo familiar, né? Talvez ligado ao temperamento da pessoa, né? O temperamento, ou o jeito que aquela família conduz, né? E isso é muito interessante, porque quando nós paramos para pensar nisso,
a gente vê que isso traz algumas situações bem inconvenientes, né, se os dois não estiverem bem centrados dentro dessa situação. Né, às vezes, por exemplo, tem uma família que para você ir na casa daquela família, você tem que ligar para lá, marcar o dia de ir, marcar a hora de ir. Né, e aquela família vai dizer, olha, se ela vai poder te receber lá naquele dia e naquele horário. Às vezes, numa outra família, você pode chegar lá com uma van lotada de gente naquela casa. Né, e você vai ser recebido ali de uma forma normal. Não vai haver nenhum tipo de inconveniente para ser recebido ali naquele lugar. Né, e é uma família totalmente extrovertida, falam muito, né, e são muito assim, sorridentes, e tudo para eles é festa. Já tem outro grupo que é um grupo mais fechado, né, um grupo mais restrito. Então, irmãos, é antibíblico? Não é antibíblico, né, para os jovens que pretendem passar por essa questão do casamento. Né? Não está aqui na Bíblia dizendo que isso não pode, mas pode ser uma inconveniência, né? Pode ser um desnivelamento do jugo. Né? Então precisa ser muito conversado sobre também essas questões, porque são questões, né, que Deus ele não condena, mas a Bíblia é franca em dizer, olha, não vos prendais, porque pode ser um desnivelamento, pode haver ali uma incompatibilidade que vai trazer, talvez, não um resultado não vai trazer uma inconveniência de um desnível que às vezes vai trazer algum tipo de prejuízo, né? Então é importante a gente pensar. Existe uma outra questão muito importante que a gente poderia mencionar também, e isso eu vou falar de dois jovens ou duas pessoas que pretendem se casar e que às vezes todos dois são crentes no Senhor Jesus. Mas existe algo muito importante que talvez seria, assim, em tese falando, sobre a compreensão da fé, a compreensão das Escrituras. Isso parece que não tem importância nenhuma, parece que não tem importância nenhuma. Mas isso tem um prejuízo, isso tem causado, a gente tem por experiência, até aqui desse lugar aqui, pessoas que já passaram por aqui, não estou falando para ninguém que vai ainda casar, mas eu estou falando por pessoas que já passaram por aqui, né, que isso trouxe mais prejuízo do que resultado, porque havia ali uma falta de compreensão, a compreensão das Escrituras, vamos dizer assim, a compreensão do modo de reunir, relacionado aos dons espirituais, relacionado ao batismo, relacionado a tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui, não existia uma compreensão igual dos dois e traz bastante prejuízo. Nós temos uma experiência, eu talvez poderia contar aqui, com licença, de alguém que é da família aqui, né? Pessoas que já passaram por aqui, né? De uma pessoa maravilhosa que passou por nós aqui, né, e contraiu um matrimônio com alguém que não era daqui, mas era servo de Deus, né, e essa pessoa até mesmo impediu dessa pessoa voltar aqui. E praticamente nós perdemos a comunhão com essa pessoa, porque não podemos mais encontrar com essa pessoa. Né, e essa pessoa teve o prazer de caminhar aqui por longos anos, uma vida, irmãos, uma vida, caminhando conosco aqui, cantando aqui conosco, né, e de repente aparece alguém, né, e que também é servo de Deus e vem para cá e chega aqui, cumprimenta todo mundo, ri para todo mundo, entendeu? E vem aqui na frente, fala das coisas de Deus, ajuda até mesmo a cantar no coral, e a partir do momento que coloca a aliança no dedo, nunca mais volta aqui e nunca mais deixa o outro voltar aqui. Então isso pode ser uma inconveniência muito grande. Eu creio que os irmãos estão lembrando aí de alguns exemplos de pessoas que já estiveram aqui, e às vezes exemplos que a gente conhece da nossa caminhada aí fora. Parece que é igual, né? Parece que existe ali uma compatibilidade da compreensão das Escrituras, mas não existe. E essas diferenças elas vão ser marcadas lá na frente na sua caminhada. Pensa bem quando você querer trazer os seus filhos para cá para aprender a palavra de Deus na escola dominical. E você às vezes vai para um lugar que nem escola dominical não tem, né? E o seu filho fica sendo criado ali de uma forma totalmente solta. Pensa bem quando você quiser explicar para os seus filhos a compreensão das Escrituras, da salvação, da certeza de fé,
quando você quiser explicar para os seus filhos a compreensão dos dons espirituais, né, e você às vezes se uniu com uma pessoa que tem uma compreensão totalmente diferente do que você aprendeu uma vida aqui, Então é muito importante a gente pensar nessas questões, porque propriamente não existe aqui algo que a palavra de Deus condena, mas pode ser um jugo incompatível, pode ser um jugo, e a palavra de Deus diz, não vos prendais, olha bem essa palavrinha, não vos prendais a esse jugo, é um fardo muito pesado para você caminhar uma vida carregando esse fardo, uma vida carregando esse peso. Então eu creio que é muito importante a gente pensar com respeito a essa compreensão, porque às vezes, como citamos, né, os jovens, os adolescentes não gostam que a igreja fala sobre esse assunto, porque às vezes querem agir por vontade própria, mas eu creio que se a cerimônia é feita aqui dentro, a igreja deve sim falar, né? A igreja deve falar sobre esses assuntos, porque são assuntos que é inerente àquilo que nós falamos, inerente à nossa felicidade aqui nessa terra, a nossa caminhada aqui, né? Para que venhamos viver uma vida de alegria, de satisfação, de bênção. Esses assuntos são muito importantes após a nossa conversão, né, que seria a nossa caminhada como família e também a nossa caminhada também na nossa questão do nosso trabalho. O texto que a gente leu lá de Amós, capítulo 3, verso 3, né, ele vai citar, interessante quando diz ali, né, que a gente quando lê aquele texto, vamos lá olhar novamente, Amós capítulo 3, ali existia um prognóstico muito interessante de bênção para a nação de Israel. A nação ia ser abençoada, né, e o Deus de Israel, né, o Deus da nação de Israel, ele desejaria abençoar aquela nação com bênçãos que nós conhecemos muito bem, as mesmas bênçãos que o Senhor tem para nós, mas por causa de haver um desvio muito grande relacionado à nação, houve esse inconveniente da nação passar por um juízo muito grande relacionado à sua desobediência, né? Ouvi a palavra do Senhor contra vós, ó filho de Israel, contra toda a família que fiz subir do Egito, dizendo, entre todas as famílias eu vos conheci, né? E nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos conhece mesmo. Agora Ele fala, olha, eu vou de fato precisar punir vocês por causa do desvio, né? E aí Ele cita, por acaso, 2 andarão juntos, se os 2 não estiverem de acordo? Então, o ensino que temos para nós nessa manhã, baseado naquilo que lemos, e a gente lembra, por exemplo, que o próprio Senhor Jesus, né, Ele cita para nós, né, que o jugo dele é suave, né, e o seu fardo é leve, né? Então eu creio que o Senhor, Ele não vai ficar satisfeito de nos ver carregando um jugo pesado durante uma vida inteira, né? Vamos carregar um jugo de incompatibilidade durante uma vida inteira, carregando aquilo, né, sabendo que a partir do momento quando nós cremos no Senhor Jesus, né, o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então, assim, o que o Senhor quer para nós? Ele quer que nós venhamos a estar fazendo escolhas que traz um desnivelamento na nossa caminhada. E essas escolhas, ela vai trazer mais sofrimento do que gozo, do que alegria, do que bênção. Irmãos, a gente tem caminhado por aí afora. Ontem eu estive ali em Congonhas, num encontro feminino com as irmãs ali, com a Vaninha foi falar lá, né? E outros lugares que a gente tem tido a oportunidade de ir, e a gente tem observado como as igrejas têm sofrido no que diz respeito a esse assunto que a gente tratou aqui nessa manhã. Né? Muitas igrejas locais têm sido divididas. Nós temos agora um presbítero lá de Vitória, que ele ficou doente, numa situação difícil, porque os seus 2 filhos, que eram membros da igreja, eram jovens atuantes, como a gente tem aqui muitos,
né, enveredaram por um caminho um tanto difícil também, a igreja dividiu e aqueles 2 jovens partiram também para aquela divisão. Aquilo causou um entristecimento muito grande àquela família, principalmente ao seu pai, né, um irmão maravilhoso. Eu tive com ele lá e agora eu soube essa semana que esse irmão partiu para o Senhor, né, o Senhor o recolheu. Ele ficou muito entristecido, ele teve uma depressão profunda, né, com esse entristecimento, com essa situação, e o corpo dele não resistiu, né, servo do Senhor, né, e a gente tem visto isso aí por aí afora. Então, irmãos, é um assunto que, como a gente leu lá no texto, né, o apóstolo ele tratou sobre esse assunto para a igreja de Corinto. Ele fez com muito amor, ele fez com um desejo muito grande no seu coração de que aquele problema não acontecesse. A gente estudou uma lição há poucos dias atrás que citou aí o caso de Neemias e de Esdras, né? E a gente vê ali naquele caso todo o fracasso daquela nação. Todo o fracasso daquela nação foi porque aqueles jovens, homens e mulheres, se misturaram com o povo pagão, o povo que não temiam a Deus, e aquilo causou um prejuízo enorme à nação de Israel. Todo o fracasso daquela nação chegou ao ponto, no final, de Neemias perdeu até mesmo a paciência, ele arrancou até os cabelos da sua cabeça, né? Quando ele viu, gente, mas isso não poderia ter acontecido. Não poderia ter acontecido que os nossos jovens se misturassem com pessoas que não temiam a Deus. Que prejuízo que vai dar. E ele chegou, depois os irmãos leem lá, Neemias e Esdras, ele chegou a um ponto de perder a compostura, né? Ele arrancou os seus cabelos dizendo, isso não poderia ter acontecido. Então, irmãos, fica de advertência para nós, né? Advertência da palavra de Deus, né? E que Deus possa ter misericórdia de nós, das nossas famílias, e que os nossos jovens possam atentar para a palavra de Deus. O Senhor tem bênçãos para a sua vida. Muitas das vezes você não deve agir por vontade própria. Você deve sim buscar a orientação do Senhor, porque a caminhada ela precisa ser feita numa mesma cadência, em um mesmo objetivo, né? E isso é muito importante a gente pensar nisso. Que Deus nos abençoe. Amém.